Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, sempre trazendo essas pesquisas. O Memória Capixaba, ele é um projeto que nós criamos há mais ou menos 15 anos. Ah, a gente vem angariando fotografias e filmes e fotos e mapas e é tudo de forma digital. Tem muita coisa também física, né? Que eu guardo aqui mesmo no estúdio. Mas 90% é material digital que a gente pega, redimensiona, restaura. Quando precisa, a gente faz colorização também, quando fica bom, né? Na maioria das vezes fica horrível. Eu comecei fazendo colorização manual pelo Photoshop, mas dá muito trabalho. Eu fiz até umas colorizações muito boas, mas depois desisti. Aí veio a inteligência artificial, mais ou menos uns 4, 5 anos atrás. Você coloca a foto e ela determina o que é rosto, o que é pele, o que é vegetação, o que é rocha, o que é terreno e faz uma colorização maravilhosa. No site do genealogia, o MyHeritage, faz uma colorização muito boa. Também o Restore AI, de inteligência artificial em inglês, também faz restaurações maravilhosas. O Nero. Então, essa coisa de fazer restauração manual é muito legal e tudo, é um trabalho fino, bacana, mas dá muito trabalho e não vale a pena. Ah, hoje, aí a gente faz esse trabalho, né, de ajuntar tudo isso, né, coligir, como diria antigamente o português, e a gente consegue fazer essa estrutura, né, vertebral, né, e consegue passar para vocês essas informações sobre a história do Espírito Santo, sua gente, seus personagens, suas lendas, suas histórias, o seu dia a dia, a crônica do dia a dia, política, polícia e etc. E hoje eu vou trazer para vocês aqui essa pesquisa, mais uma pesquisa de mapas, de cartografia, que é uma das minhas paixões, né? Eu adoro cartografias. E essa aqui, deixa eu ver com vocês aqui. É o livro Estado do Brasil, uma análise cartográfica do cosmógrafo, cartógrafo da Casa Real Portuguesa, de Sua Majestade, 1631, João Teixeira Albernaz I. E ele, navegando pela costa do Brasil, né, especialmente aqui pela costa do Espírito Santo, ele fez esses mapas que são incríveis, né? Nesse mapa aqui, por exemplo, esse aqui, Estado do Brasil, essa é a capa do livro, tá? É a capa do livro, por João Teixeira Albernaz, cosmógrafo de Sua Majestade, ano da graça de 1631. Estado do Brasil, coligido das mais certas notícias que pode adiantar o senhor Jerônimo Ataíde. Bom, vamos seguir. Aí aqui a gente vê esse mapa onde a gente consegue ver a Baía do Espírito Santo, como era chamada, né? Que é a Baía de Vitória. Aqui a Ponta do Tubarão, você vê que já lá no século XVII já era chamada de Ponta do Tubarão. Lá onde está hoje o Porto de Tubarão, né? Aqui a gente vê o Rio das Barreiras, a igreja Aldeia dos Reis Magos, aqui uma das mais antigas do Brasil. Aqui o rio Reis Magos, né? E a Barra do Riacho, São Mateus, né? Então a gente vai vendo esses mapas incríveis, gente. Esses mapas têm mais de 400 anos, né? E aí a gente consegue ver exatamente o Rio Guandu, o Rio Doce, aqui o Rio Cricaré, o Rio Doce, aqui onde começa a capitania do Porto Seguro. Só que ele estava errado aí nesse período, né, gente? Também, né? Não havia satélite no século XVII. Em 1631, os padrões cromáticos apresentam variações notáveis em relação às obras precedentes. Claro, né? A gente vê a textura das cores, como isso foi desenhado, pintado, maravilhoso, né? Muito bem feito.
para um homem do início do século XVII. Né? Albernaz incorpora bordas esverdeadas nos primeiros mapas. No mapa de 1616, as margens dos rios são delineadas por árvores com um estilo distinto, caracterizado por troncos altos, galhos circulares. Em 1626, vastas porções de terra ostentam tons de verde. E as árvores já se disseminam pelo continente em pequenos aglomerados. Ele está analisando a textura e como foi feita todo o desenho e também como foram aplicadas as cores. Né? Em 1627 ocorre uma mudança com a diminuição do número de árvores e o terreno adquirindo tons predominantemente marrons, salpicados por apenas alguns detalhes em verde. Bom, a representação, aí está falando aqui, o último mapa refere-se aos arredores da ilha onde está situada a Vila da Vitória, ocupando o mesmo espaço abordado nos mapas do capítulo anterior. Já em 1631, que é a data da publicação, dessa publicação cartográfica, cosmográfica, como se chamava, né? Apresenta aí um estilo distinto, com uma terra marrom, rios mais espaçados e intrincados no continente e uma menor presença de árvores em comparação com os mapas anteriores. Aí, deixa eu ver aqui, a Vila da Vitória, tá aqui, gente, ó. Incrível, né? Deixa eu ampliar aqui. Na verdade, eu vou baixar a foto melhor e a gente consegue ampliar aqui, deixar bem ampliado aqui para vocês verem, ó. Vamos aqui para a Barra, né? Primeiro a gente vê aqui um abrolho, aqui a Ponta da Barra, ou Morro do João Moreno, já lá em 1600 e alguma coisa, início do século XVII. Final do 16, início do 17 já era chamado de Monte Moreno, do João Moreno. Aí aqui a gente vê que já nessa época havia essas marcações numéricas aqui que são os calados, né? Exatamente, gente. Aqui, eu não sei se está em braças, né? Não são metros, tá? Aqui tá vendo 7, 3,5, 8 braças, 7 braças. Aqui a gente consegue ver na entrada aqui uma ilha comprida, que provavelmente é a Ilha do Boi, né? Aqui a gente consegue ver, ó, o convento que fica erigido ali no Morro da Penha, convento de Nossa Senhora da Penha. Nessa época, em 1630, a vila já era chamada de Vila Velha, né? Aqui a gente vê os calados, ó, 6, 6. Aqui a gente tem algumas incongruências e a gente precisa estudar isso aqui melhor. A gente vê aqui um tal de Forte de São Miguel. Eu acho que ele se refere ao Forte São João. Eu já vi 2 ou 3 mapas tratando o Forte de São João como Forte de São Miguel. Aí a gente tem que estudar isso aqui melhor, né? Do outro lado da Bahia tem o tal Forte de São Marcos. Isso aqui não é Vila Velha não, tá, gente? Vila Velha tá bem aqui, ó. Já é entrando bem na Bahia. Aqui existe aqui uma fazenda do Azevedo, que é em Vila Velha, tá? Ali, eu acredito que aqui, como a gente está vendo o Pão de Açúcar aqui, que é o Penedo, chamado de Pão de Açúcar, a gente vê que toda essa região aqui era a fazenda do Azevedo, ou Azeredo, eu creio que seja Azeredo, e de frente havia um tal de Forte de São Marcos. Esse a gente tem que pesquisar mais para saber que forte é esse, né? Vamos ver se algum historiador aí consegue nos ajudar. Com certeza o forte à frente é o Forte de São João, mas aqui está escrito Forte de São Miguel. Aí aqui a gente vê a Vila da Vitória, tá vendo? Ó? O Pão de Açúcar, que é o Penedo. Entrando mais aqui, a gente vê aqui os trapiches que ficavam ali no lado de Paú, onde haviam vários trapiches para armazenamento, e dali saía do porto para a Barra e ia embora para o Rio ou para Salvador. Ou para São Mateus, né? Antes Itapemirim, para depois ir para o Rio e depois subir para Salvador. Aqui é Cariacica, aqui é o Rio Marinho, vocês veem aqui, ó. E aqui é o Rio Santa Maria, né? Aqui é o Rio Marinho.
E aqui tem uma fazenda do Aguiar. Quando a gente vê uma casa assim grande, ó, como essa aqui do Azeredo, com essa roda aqui, ó, a gente vê que é uma fazenda com alambique, né, com moinho e etc. É incrível, né? É incrível. Esse mapa é realmente incrível. Mas tem mais, continua aqui, ó. Aqui eu fiz um corte e aqui a gente vê a praia do Maruípe, né, que é o rio Maruípe aqui. Deixa eu pegar, salvar aqui também para vocês verem melhor. Olha, gente, isso é incrível, né? Aqui ao fundo a gente vê o rio Santa Maria, tá? Aqui é a Ilha de Vitória. Olha só a Ilha de Vitória como era, né, desenhada no início do século XVII, final do século XVI. Aqui já se chamava o rio de Rio Maruí, que é o rio de Maruí, rio de Mosquito, Maruí. Aí tem o Maruí-Açu, que é aqui em cima, e aqui o Maruípe. Aqui é a praia do Maruípe e a Ponta do Tubarão está aqui, ó. Aqui é a praia de Camburi, gente, que era chamada de praia de Maruípe. Aqui a gente vê as ilhas ali, Ilha do Fato, e a Ilha do Boi, Ilha do Frade, Ilha do Sururu, Ilha dos Bodes, Ilha do Papagaio, tá tudo aqui, ó. A gente tem que entender que Vitória era um arquipélago com 60 ilhas, né? Foi tudo sendo aterrado nesses últimos anos. Está aqui a capitania do Espírito Santo. Os desenhos são do cartógrafo João Teixeira Albernaz. Maravilhoso, né? E vamos seguir aqui, deixa eu ver o que tem mais aqui interessante. A apresentação do Espírito Santo no Atlas Marítimo de 1630 guarda notável semelhança com aquela do Estado do Brasil de 1631, sugerindo que ambas foram desenvolvidas com base nos fundamentos comuns da época, né? Os navegadores vinham, faziam aquele mapeamento, isso desde o descobrimento lá em 1500, depois em 1504, quando veio o Cristóvão Jacques e outros navegadores fazendo toda essa varredura e fazendo o mapeamento, né? Que era importantíssimo, inclusive com a verificação de calados, né? Para não haver encalhe dos navios, né? Deixa eu ver, o mapa agora reserva mais espaço para um rosa e tal. Aqui o cara está analisando, ele está analisando como é feito o mapa, como o mapa foi desenvolvido, né? Como ele foi pintado e etc. Aí está dizendo aqui, deixa eu ver aqui, existe aqui um destaque à visão costeira abrangendo terras do sudoeste ocupadas pela Vila Velha, a igreja de Nossa Senhora da Penha, na extremidade leste da Enseada, o tal Forte de São Marcos, que a gente ainda tem que verificar que forte é esse, e o Forte de São Miguel também, que pode ser o Forte São João, e à frente havia um outro forte, que eu desconheço, que é ali antes do Penedo ou depois do Penedo. Havia um forte ali do outro lado da Bahia. Acho que faz sentido, né? Porque você não podia ter um forte só de um lado sem proteção do outro lado, né? Mas a gente tem que investigar melhor. Aí está falando que o professor Mário Aristides Freire também aborda esse mapa, chamando a atenção para o Pão de Açúcar, conhecido como Penedo, e os engenhos e o trapiche, além das vilas, né? Aí está falando aqui que esses trapiches, na verdade eram engenhos, né, gente? Esses engenhos que a gente vê aqui, ó, toda vez que você vê essa casinha bonitinha com o engenho aqui, é uma fazenda. Então o mapa identifica, Azeredo mesmo, tá? O engenho do Azeredo, o engenho de Francisco de Aguiar e o engenho de Leonardo Frois, além de um trapiche, um armazém, moinho de açúcar, movido a tração animal. A família Azeredo é reconhecida com Marcos de Azeredo descobrindo esmeraldas no interior da capitania, já no início do século XVII. Nessa mesma época, a gente sabe que o Espírito Santo tinha muitas jazidas de ouro, prata, tinha muita pedra preciosa e semi-preciosa, havia esmeraldas também, como em todo o litoral, né? E essa exploração de minerais aqui aconteceu até a década de 50 do século XX, né? Seu irmão Miguel de Azeredo, atuou como capitão do Espírito Santo, assessorando a dona Luísa Grinalda, ou Luísa Grimaldi, que era viúva de Vasco Fernandes Coutinho. Ela e o filho Vasco Fernandes Coutinho, filho, tomavam conta da capitania nessa época. Ela assumiu como donatária.
depois da morte do filho dela. O marido viajou, morreu em viagem em Salvador, ela ficou junto com o filho tomando conta da capitania, depois o filho faleceu e ela ficou como donatária, Dona Luísa Grimalda. Já Francisco de Aguiar Coutinho foi donatário da capitania entre 1605 e 1627, passando algum tempo fora após a denúncia de Leonardo Frois, que alegava que ele havia permitido a entrada de uma embarcação inglesa no Porto de Vitória. Então, você vê também que é curioso a gente analisar que essas embarcações que varriam a costa brasileira durante esses 250 anos, né, entre o início do século XVII até final do século XIX, era muito comum. Franceses, holandeses, alemães, ingleses, espanhóis, era uma festa pelo litoral. O litoral é enorme. Como é que você conseguia monitorar, né, e proteger esse litoral todo? Mas, por incrível que pareça, os portugueses conseguiram fazer isso, né? E esse mapa é incrível, né, gente, que eu trago aqui para vocês. Esse mapa da Capitania do Espírito Santo, assinado pelo cartógrafo João Teixeira Albernaz, no livro Estado do Brasil, uma análise cartográfica, do cosmógrafo de Sua Majestade, em 1631. Deixa eu baixar essa foto aqui também, para a gente poder analisá-la melhor, esse mapa aqui. Tá, aqui é o litoral sul, tá, gente? Olha, aqui a gente vê a Baía do Espírito Santo aqui à direita, ó. Aí, veja só, gente, que curioso, né? Ponta da Fruta já estava aqui no século XVII. Aqui o rio Perocão, Ilhas do Perocão. Aqui a ilha Escalvada. Tá aqui o rio Guarapari. Isso aqui é Guarapari, tá, gente? Descendo mais aqui, ó, tá aqui o Benevente, aqui o rio Benevente, o Iriritiba, lá em Anchieta. Tá vendo? Entre Guarapari e Anchieta. Aqui tá a Ilha dos Franceses, famosa Ilha dos Franceses, né? E aqui o rio Itapemirim, gente, olha. Aqui o rio Itapemirim. Aqui já é a Barra do Itapemirim. Aqui é Piúma, ó. Piúma. E vai embora. Até a divisa com o Rio de Janeiro. Né? Aqui eu não estou conseguindo ler direito. Vamos inverter esse mapa? Vamos fazer assim? Olha lá, gente. Seria mais ou menos assim, né? Olha lá. Aqui, ó. Né? Aqui a Baía do Espírito Santo, que é a Baía de Vitória, né? Ponta da Fruta, tal, e vem descendo. Aqui eu não sei se é Perocão mesmo, né? Porque tá aqui no português antigo, arcaico, né? Mas aqui a gente consegue ver, ó, Escalvada, Guarapari, o rio Guarapari. Aqui o rio Iriritiba, que era assim que os indígenas chamavam. Aqui tá como Irirituba, mas é o rio Benevente, tá? Ilha dos Franceses. Aqui tem a Serra do Gua, ou Serra do Guá. Aqui eu também não estou entendendo bem. Aqui o rio Itapemirim. Aqui, gente, é Piúma? Acho que não, né? Porque Piúma é antes. Aqui não é Piúma. Aqui também, ó, existe aqui uma baía, tá vendo? Já descendo aqui para o Rio de Janeiro, tá? E aqui tá o Cabo de São Tomé. É isso mesmo? É. Então, gente, esses mapas são incríveis mesmo, né? Eles deixam a gente boquiabertos, né? Porque é maravilhoso, né? Então, esse é o principal mapa, né? Esse corte aqui, que é o corte da entrada da Baía de Vitória, onde a gente vê aqui a Ponta da Barra, né? Aqui é a Barra, saindo para a Barra, para o oceano, né? E aqui é a Baía de Vitória, aqui o Convento da Penha, Vila Velha, tá aqui a Fazenda do Azeredo, o Forte de São João, aqui o Penedo, aqui Vitória, a Vila de Vitória, aqui o Trapiche da Fazenda do Aguiar, e também a fazenda do Leonardo Frois, né? E é isso aí, pessoal. Então, essa é mais uma pesquisa que a gente traz aqui para o canal. Todos esses mapas estão disponíveis para quem quiser observá-los com mais detalhes, né? No Memória Capixaba, no repositório no Facebook. Então é só dar um pulinho lá e você tem acesso a todos esses mapas.
E eu vou trazer outros mapas ainda, né? Tem esse mapa aqui, ó, maravilhoso mapa da Capitania do Espírito Santo em 1767, com legenda explicando tudo bonitinho, com numeração, onde fica o quê, maravilhoso também. Eu vou trazer para vocês em outra oportunidade aqui no canal Memória Capixaba. Então valeu, gente, obrigado e vamos em frente. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.